Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça no coração de cada um. Nós vamos falar sobre um capítulo do livro Pão Nosso, Valei-vos da Luz. E esse capítulo ele fala um pouquinho de meditação. E quando nós buscamos na literatura espírita sobre a casa espírita, sobre o centro espírita, nós vamos verificar que nós estamos dentro de um hospital onde nós temos muitos irmãos desencarnados. Se nós olhamos aqui e enxergamos alguns encarnados, e aqueles que têm a vidência vão conseguir dizer para nós, muitas vezes até centenas e até milhares de irmãos estão sendo socorridos. Então a nossa irmã tem toda a razão quando ela disse aqui, falando sobre o silêncio. E muitas vezes nós nos incomodamos, porque até nós mesmos estávamos aqui há pouco conversando, e realmente atrapalha, porque esse é um ambiente de paz, um ambiente para a harmonia. E quando ele fala aqui para a gente da meditação, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E aí o Emmanuel, ele começa dizendo para a gente: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Se a gente parar para fazer uma análise da nossa vida, nós vamos perceber que a maioria de nós temos uma vida um pouco atribulada lá fora, de correria, de trabalho, de família, de escola, e muitas vezes nós esquecemos de fazer essa meditação. Meditação que nós sabemos aí para a gente buscar as coisas do passado, para a gente aprender com elas, e que a gente possa, o que nós queremos e onde nós queremos chegar, que futuro nós queremos. Então, na primeira segunda-feira de cada mês, aqui nesse salão, nós nos reunimos, os médiuns, os trabalhadores da casa, e existe um trabalho específico onde alguns mentores, alguns líderes espirituais aqui da nossa casa, eles trazem algumas comunicações, puxão de orelha, e nessa segunda mesmo eles nos diziam da importância do silêncio dentro de uma casa espírita, de uma forma que nós devemos nos comportar para que a gente receba o que nós viemos buscar, para que a gente busque a sintonia com o plano maior. Dentro dessa reflexão, nós buscamos aqui o Emmanuel nessa série de livros, Fonte Viva, que faz parte dessa obra então, que nós começamos a estudar há pouco. Ele busca uma frase pequena dentro da Bíblia, dentro dos Evangelhos, e nesse especificamente, essa passagem de Jesus, da entrada de Jesus em Jerusalém. Os 4 evangelistas falam sobre ela, o que não é muito comum. As passagens de Jesus na Bíblia, 2 ou 3 falam, o outro não teve conhecimento, ou de repente esse texto que ele escreveu ficou perdido. No caso aqui, nós estamos na página de João, foi de onde Emmanuel tirou a frase da Bíblia, especificamente onde João escreve, mas que Mateus, Lucas e Marcos também escreveram aqui na Bíblia sobre o mesmo tema, a entrada de Jesus em Jerusalém. E nessa entrada de Jesus ele cumpre ali algumas profecias, né? Ele busca, segundo a Bíblia, um jumentinho para que ele entre, porque a profecia de Isaías dizia que assim ia acontecer. Então Jesus ele pega ali um jumento e entra na cidade. Algumas pessoas buscam algumas folhas de plantas, colocam ali para que Jesus passasse por cima dessas plantas, né? E glorificando o Mestre. E aí ele tem ali algumas perguntas, alguns gregos que estavam em Jerusalém, que tinham se tornado também judeus, e que vieram ali prestar as suas homenagens. Eles queriam falar com Jesus, e eles procuram ali, os gregos procuram os seguidores do Cristo, e pedem para falar com Jesus. Mas Jesus diz assim, que aqueles que quiserem falar com ele, basta que o siga, basta que vivencie os seus ensinamentos. E aí nessa passagem que ele diz aqui para a gente, andai enquanto tendes a luz,
Ele responde assim: ainda por pouco tempo a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz. E assim vos tornareis filhos da luz. Disse Jesus essas coisas e retirou-se. Nós poderíamos pegar um exemplo simples do momento aqui do Cristo. E eles faziam muitas viagens de uma cidade a outra. E provavelmente faziam essas viagens durante o dia, porque à noite, tirando uma parte de lua cheia, é difícil você enxergar um caminho. Hoje nós temos aí as ruas mais iluminadas. Nesse tempo não era assim, nós sabemos que não era. Então as pessoas com essa orientação poderiam entender que Jesus estava falando de caminhar, de fazer essa viagem durante o dia, para que as trevas, para que à noite, a escuridão não pegasse essas pessoas. Mas nós sabemos que isso tem um fundamento, um ensinamento muito grande, muito maior do que isso. É o ensinamento para a nossa vida. E dentro da doutrina espírita, então, nós buscamos ainda, a doutrina, ela vem explicar muitas passagens do Cristo, vem clarear. Né? Quando a gente fala de doutrina espírita, nós estamos falando simplesmente de religião, nós estamos falando de ciência, de filosofia e de religião. Mas, então, quando ele vem clarear esses fatos para nós. E aqui ele está falando assim, para que o Emmanuel ele fala para a gente fazer uma reflexão. Será que vale a pena a gente ficar parado no que aconteceu com a gente no passado? Porque o que está escrito aqui e o que nós conhecemos é que cada um de nós temos um histórico longo, não dessa vida. O nosso maior problema é que muitas vezes nós achamos e ficamos fixos no pensamento que nós temos essa vida e não fazemos então essa meditação. O que foi que aconteceu no passado? Será que vale a pena ficar lamentando? Ficar pensando, realmente eu fiz dessa maneira e Deus não vai me perdoar? E nós esquecemos que nós somos criaturas eternas, que nós não temos fim. Essa semana foi engraçado porque eu estava lendo sobre o tema, aí chegou um jovem que está fazendo engenharia, e aí ele começou a falar de infinito comigo. Assim, falando o mais básico possível, né? Ele disse, eu já parei para pensar que os números são infinitos, nós sabemos disso, que os números são infinitos. Mas aí ele disse, me perdoe aqueles que com certeza já sabem essas informações, mas assim, ele chega e diz assim, você sabia que entre 0 e 1 também é infinito? Falei, olha, se eu parar para pensar um pouquinho, eu acho que sim, que é infinito, mas eu também não tinha feito uma meditação sobre isso, para pensar que entre 0 e 1 é infinito. E se a gente for pegar esse monte de vírgula, 0, 1, 0, quantos a gente quiser, também isso é infinito. E quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, Kardec, que é com certeza o maior cientista da parte espiritual que a Terra já teve, Kardec ele pergunta para os espíritos, e nós sabemos disso, e ele coloca isso como a questão número 1 do livro, o que é Deus? Ele não pergunta quem é, mas ele pergunta o que é Deus? Os espíritos superiores respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Em seguida Kardec pergunta assim, então eu posso dizer que Deus é infinito? Aí os espíritos respondem, infinito é uma palavra muito pobre para definir Deus, e o que você conhece de infinito? Não é? A gente só sabe que infinito é algo que não tem fim, e Deus é muito mais do que isso. Então o Emmanuel ele pega, só para lembrar aqui, uma frasezinha pequenininha, e aí ele faz ali um discurso em cima daquela frase, e é assim em todas as obras dele, dentro desse segmento, se não fala memória, 5 ou 6 obras nesse sentido. Então ele coloca para a gente a importância dessa reflexão, e aí nós pensamos assim, dentro da doutrina espírita, quando nós temos assim, os ensinamentos através das obras, e através das salas mediúnicas, através do contato, da conversa com os nossos irmãos já desencarnados, aí nós vamos aprendendo algo mais sobre o plano espiritual, sobre o que acontece aqui, do que nós queremos, o que nós queremos, onde é que nós queremos chegar. Então ele fala, vamos andar com a luz, antes que a luz desapareça. Olha só, tem um livro chamado Voltei, do irmão Jacó. Nós lemos esse livro há alguns anos atrás,
Me perdoe se a história não sair da mesma maneira, mas eu me lembro de alguns fatos dessa obra que ele diz assim que o irmão Jacó, ele foi um grande trabalhador na seara espírita. Isso não quer dizer que ser espírita nos torna melhores do que outras pessoas que trabalham com outras religiões. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas quando nós estamos aqui dentro do movimento espírita, nós estamos citando alguém que trabalhou na doutrina espírita, que foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, através das gráficas, através de ser o presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele então fez um trabalho que ele achava que era muito grande, o que ele tinha feito aqui no planeta enquanto encarnado. Só que esse irmão, ele tem algumas surpresas, e aí nós vamos ver assim, como é que fica a questão dessa continuidade, o nosso desenlace, a nossa morte do corpo físico. Porque quando nós não conhecemos a doutrina espírita, que nós vamos conversar com alguém, que as pessoas nos procuram e nos perguntam algumas coisas sobre o espiritismo, geralmente nós queremos respostas objetivas. Nós queremos que 1 mais 1 seja 2 e ponto. E o Kardec, principalmente, ele não fez nada disso. Kardec, ele deixa tudo em aberto. Então ele chega ali para a gente e vai dizer assim, que se a ciência descobrisse algo novo, que a doutrina espírita jamais seria ultrapassada pela ciência. Então Kardec não fala isso com orgulho, com vaidade, mas ele diz, a ciência não vai ultrapassar a doutrina espírita, porque se em algum ponto a ciência descobrir algo novo que não estiver na doutrina e for comprovado cientificamente, a doutrina vai aceitar esse momento científico e vamos estudar e vamos caminhar junto. Tanto é que ele fala de ciência, filosofia e religião. Então não vai ser ultrapassada porque nós vamos aceitar as coisas novas. Mas aí ele coloca aqui para a gente assim, voltei, né? Na obra, o livro Voltei, o irmão Jacó, ele faz uma descrição muito minuciosa, muito descritiva de tudo o que aconteceu com ele, desde o momento que ele começou fraquejar aqui na Terra, que o organismo começou a cansar, e até o momento de desligar os laços fluídicos do corpo com o perispírito. É muito interessante a obra, quem tiver curiosidade depois, chama-se Voltei, irmão Jacó. Então ele coloca assim para a gente que, como ele tinha um trabalho muito grande, a expectativa nossa é assim, poxa, se eu trabalhei aqui em benefício do Cristo, eu saio daqui igual um raio, já saio e vou direto para os planos superiores. E ele se choca com isso, porque quando ele desencarna, ele começa a sentir um peso danado do corpo, que ele não consegue mexer as mãos, ele acha que cada mão tinha 1 tonelada, mas ele tinha os méritos dele, e ele é recepcionado por uma filha que já havia desencarnado alguns anos antes, e que já estava preparada e estudando nos planos superiores, e ele então é recebido por essa irmã, por essa filha, e depois de algum tratamento com ele naquele período, nesse espaço que ele está desencarnando, porque o corpo perdeu a vida ali, perdeu o tônico vital, mas ele ainda estava ligado ao corpo físico. E aí eles fazem um trabalho específico, pessoas que nós conhecemos, irmãos da doutrina, como Bezerra de Menezes e outros irmãos, que também trabalharam muito no planeta e que são conhecidos, também foram ali dar assistência. Por quê? Pelos méritos dele, mas não deixava de sentir todo aquele peso que ele tinha naquele instante ali. E quando ele acha que ele pode, ele brincava muito com os amigos enquanto encarnado, que ele dizia que ele ia no velório dele, no sepultamento dele, e ele brincava muito, porque ele dizia que quando ele chegasse ali, que ele ia transmitir algo para os amigos, para dizer para os amigos, olha, eu voltei, eu estou aqui, funciona dessa maneira. E não foi bem assim que aconteceu. Quando ele chega, então, ele pede para que ele queria ir no velório. Quando ele chega no velório, ele percebe que é o enterro dele, e ele encontra ali 2 irmãos que estavam numa situação, ainda não estava no padrão vibratório dos amigos dele. E ele diz assim, sabe quem está ali? Os 2 irmãos brincalhões que estavam ali, disse assim, sabe quem está ali naquele caixão? É o velho Jacó.
E agora eu queria muito era ver a cara dele dizendo aqui alguma coisa para a gente, porque foi ele que nos doutrinou há alguns anos atrás. Então, assim, para a gente que trabalha em sala mediúnica, muitas vezes a gente chega e pensa assim, conversamos com o irmão, agora ele, já resolveu o problema dele. E a gente sabe, primeiro, não é assim que a coisa funciona. Ele vem, vai ter esse contato e a coisa que precisa para esses irmãos é um despertar. É saber assim, eu posso ser diferente, existe algo aqui diferente e as coisas vão mudando, as vibrações desses irmãos com esse choque que ele toma aqui no planeta. Não quer dizer que ele vai modificar totalmente. Então ele diz assim, foi ele que nos doutrinou há alguns anos atrás, quer dizer, eles não tinham evoluído muito ainda, estavam ali presentes para fazer chacota do velório de alguém que tinha procurado ajudá-los. Bom, esse é um ponto que a gente gostaria de dizer assim, que não existe essa resposta, 1 mais 1, não é assim que a coisa funciona, é cada um segundo suas obras. Então cada um de nós vamos estar ali recebendo aquilo que nós plantamos. E aí tem uma outra passagem também muito interessante, que eles se reúnem ali, depois desse velório, o Bezerra de Menezes, ele começa a reunir alguns irmãos que haviam desencarnado, próximo ali do irmão Jacó, e ele diz, agora nós vamos partir, sair aqui da crosta planetária e vamos para um local de tratamento, de estudos, e aí ele reúne esse grupo, e fica aguardando chega, espera um pouquinho ali, aqueles irmãos estão todos no mesmo padrão do irmão Jacó, na vibração ali ainda, sentindo as suas dores, sentindo as suas angústias, sem entender de fato o que estava acontecendo com eles, sabendo já que não estava mais encarnados. Aí chega uma senhorinha, bem simplesinha, tinha sido uma professora ali no interior, e ela chega com uma luz no coração, uma luz muito forte ali, era a única do grupo que havia desencarnado naquele instante, e que os laços que prendiam o corpo físico, eles se desfizeram automaticamente. Ela saiu do corpo e já estava ali com o grupo só estava aguardando ela se afastar do corpo, com muita rapidez. E aí ela diz, e ele começa a sentir inveja daquilo ali. O irmão Jacó sente inveja, por que eu não tenho essa luz, né? E aí os mentores dizem, olha, percebe o pensamento dele ali, e vai dizer, olha, cada um segundo suas obras, né? Como nós falamos aqui. Então, assim, ela tem todo o mérito para isso. Então, assim, a gente vê aqueles irmãos que tiveram oportunidade, foram doutrinados, mas continuaram presos ao passado. Outros chegaram e disseram, não, para mim vai ser diferente. São decisões que nós tomamos todos os dias. Estamos falando aqui no nosso dia a dia, né? Que, onde eu quero ir, como é que eu quero fazer para chegar onde eu quero ir. Que decisão eu tenho que tomar para isso? Que ele está dizendo aqui, vamos aproveitar a luz. Qual a luz que ele fala aqui para a gente, né? A luz da reencarnação, desse momento mágico que é estar aqui no planeta, tendo essa oportunidade sublime de crescimento. E também são perguntas comuns que a gente pode ouvir, mas lá no plano espiritual também eu não posso evoluir? Claro que podemos evoluir, mas aqui nós estamos em contato com a matéria, é onde nós temos uma história, é onde nós podemos refazer as nossas faltas, é onde nós podemos ter contato com aqueles irmãos que aí vem a bênção do esquecimento do passado, daqueles irmãos que muitas vezes nós fizemos muito mal no passado, e nós temos um outro exemplo aqui, e que nesse momento nós temos a oportunidade de estar juntos na mesma família. E aí vem Deus, nos coloca nessa reencarnação com esse esquecimento, para que a gente consiga conviver próximo um do outro. Mesmo desencarnado, a gente sabe que os irmãos, olha, eu tenho uma dificuldade com esse irmão, não é porque eu estou desencarnado que eu sou fã desse irmão aqui. Aliás, ele não quer distância, ou então quer estar próximo para fazer o mal. E aí nós vamos ver assim, temos oportunidade de crescimento? Temos, mas aqui é o dia a dia, é a escola mesmo verdadeira para que a gente realmente tenha o nosso trabalho, o suor do rosto para a nossa superação das nossas dificuldades. Então ele segue com esse grupo, o grupo vai seguindo para planos diferenciados aqui da Terra, e num determinado momento eles enxergam uma ponte com muita luminosidade e com uma vibração muito forte. A maioria daqueles irmãos não suportam e começa a chorar,
de emoção, de saber que assim estão entrando em algo diferente, estão entrando numa paisagem diferente, com uma vibração diferente, e eles sentem isso tocar os seus corações. E aí, nesse momento, um desses irmãos que estava no grupo começa a gritar, começa a chorar, dizendo que ele não tem condições de atravessar aquela ponte, porque ele havia matado alguém na sua última encarnação. Então ele começa a criar ali um distúrbio no grupo, porque o grupo de repente para de fazer oração, começa a entrar em desequilíbrio. Aí vem os mentores: olha, mantenha o equilíbrio, mantenham-se em oração, que tudo que está acontecendo aqui é um processo normal, porque forças exteriores que não gostavam daquele irmão estavam ali fazendo um trabalho para tumultuar o ambiente. Mas aí vem a proteção divina, cuida de tudo aquilo para que aqueles irmãos sejam levados. Essa professora, mais uma vez, se fosse, e ela acaba, se fosse não, acaba causando mais constrangimentos assim para alguns que não estavam preparados ali, porque ao longo dessa viagem, alguns desses irmãos vão sendo recepcionados em alguns pontos por outros irmãos que vêm buscar ali para levar para suas colônias onde eles tinham afinidades. E quando chega em determinado ponto, vem como se pássaros brancos se levantam assim e voam em direção ao grupo. E aí o irmão Jacó pergunta para um dos mentores ali: eu já ouvi falar muito quando eu estava na Terra sobre esses pássaros diferenciados que tinham aqui. Esse é que espécie? Ele disse: não são pássaros, são crianças. E as crianças vêm, se materializam na frente do grupo, abraçam a professora, se ajoelham diante dela, e ela também se ajoelha, e eles se abraçam, choram, ela faz uma prece, agradecendo a Deus por aquele momento, e ela é resgatada e é levada para um plano superior. E aí eles dizem: agora ela está sendo levada para uma escola, onde ela realmente vai fazer um trabalho diferenciado, ainda mais do que ela havia feito no interior, nas fazendas, para aqueles jovens, e ela é resgatada naquele instante por essas crianças e é levada para planos superiores. E aí eles continuam então essa viagem. Em determinado momento, o irmão Jacó também é chamado, ele ouve o seu nome ser chamado num ponto, e sempre com a companhia da filha, e estavam ali também espíritos conhecidos no movimento, que trabalharam muito para divulgar a doutrina espírita no Brasil. Encontra aquele amigo, ficam bastante satisfeitos, e ele então é levado para um lar, uma casa. Então a gente que é espírita, né? O Elvésio costuma dizer que para a gente assim, chega ali, o cara chegou numa casa que tinha uma cadeira, que tinha uma mesa, que tinha uma cama, e é assim que vai acontecer. E é assim que nós temos que trabalhar para que a gente também para que a gente fique na luz, né? Que a gente ande na luz, para quando a gente deixar aqui esse momento, essa viagem que nós estamos fazendo aqui, que muitas vezes ainda nos assusta essa passagem, mas que a gente esteja preparados para que a gente seja recepcionado também por essas pessoas queridas, para que a gente também encontre um lar, para que a gente também encontre ali encontre ali a nossa cama, encontre um local de repouso, porque esses irmãos, quando chegam do outro lado, eles chegam ali precisando de repouso, muitas vezes de alimentação. Isso é normal para as pessoas que conviveram aqui no planeta durante muito tempo, porque nós estamos presos à matéria. Então, esse sentimento, esse sentido que nós temos, nós não vamos perdê-los no momento que nós desencarnamos. Mas, como nós falamos aqui no início, cada um dentro de um padrão. Alguns nem vão sentir essa fome lá em cima, alguns nem vão sentir frio, alguns nem vão ter muita necessidade, como a professora, que nós falamos aqui, que sai realmente como um raio, né? Passa pela nossa cabeça aqui agora um comentário sobre o Chico Xavier, quando ele desencarnou, que o Chico participou de alguns eventos ali ainda no seu velório, e é recepcionado ali pela mãe, por esses trabalhadores espirituais, e quando o Chico sai aqui em espírito, que ele vai embora para outros locais, ele passa realmente como um raio. Só que esse raio não é só para fazer luz, porque ele tinha muita luz, mas ele passa mexendo com tudo ao redor.
ele passa vibrando, ele passa mudando o nosso sentimento, passa transformando aquele meio onde estavam aqueles irmãos, muitas vezes com dificuldades, irmãos que estão presos em situações, e como nós mesmos que estamos aqui na carne, muitas vezes nós estamos assim meio para baixo, e aí chega alguém motivado, fala umas palavras bonitas para a gente, mostra que existe o futuro, mostra isso, e a gente começa a dar uma mudada nos pensamentos. E uma pessoa como o Chico Xavier, um espírito como Francisco Cândido Xavier, ele não precisa nem falar, só dele passar já muda tudo, né? As vibrações já começa a mudar tudo. Então, outra passagem interessante também que nós vemos nessa obra é a presença do Bittencourt Sampaio. Então nós estamos falando assim de escalas, né? Que não existe essa coisa de dizer assim, vai acontecer igual para todo mundo, não vai. Porque o Bittencourt Sampaio, que foi um trabalhador da doutrina espírita, quando o irmão Jacó chega lá nesse local, que já é um local que ele já foi para uma escola, que ele já começa a estudar nos planos superiores, que ele está mais ambientado, mais reorganizado fisicamente, psicologicamente, ele tem a oportunidade de rever esse grande amigo. E esse amigo, Bittencourt Sampaio, ele se faz materializar no plano espiritual. Isso eu acho fantástico também, quando um espírito precisa se... Aí, que matéria é essa? Então, até as matérias são diferentes nesses planos. Nós conhecemos um tipo de matéria aqui, e lá, o Bittencourt Sampaio precisou de um ambiente preparado para ele se aproximar, para ficar ali alguns minutos, dando um abraço e dando conselhos para aquele irmão que nós aqui no planeta com certeza consideraríamos como um espírito de luz, como os nossos irmãos católicos, né? Se nós pudéssemos canonizar, nós chamaríamos de São Jacó, porque o trabalho dele aqui no planeta foi significativo para a doutrina espírita, foi um trabalho imenso. E aí ele chega lá, para que ele encontre um amigo, é necessário que o amigo desça para chegar próximo dele. Então, assim, essas diferenças. E ele coloca mais uma vez, repetindo para a gente aqui, né? O nosso tema, valei-vos da luz, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Isso foi Jesus que disse. Então, assim, nós estamos conversando um pouquinho aqui sobre essa necessidade, porque ele vai dizer para a gente assim, o texto aqui diz assim, sem os característicos de melhoria, olha só, sem os característicos de melhoria e aprimoramento, no ato de marcha sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa. Então nós estamos tendo uma oportunidade santa aqui no planeta, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo. Será que nós queremos voltar para onde nós estávamos? Ou nós queremos caminhar para frente? E ele diz, ao mesmo sítio de sombras, porque os Espíritos nos conhecem, eles sabem das nossas condições. Se nós ainda não conseguimos ser bons agora, no passado é que nós não fomos. Agora, não podemos tirar os méritos. Cada um que está aqui no planeta, cada um de nós, temos méritos. Nós temos as nossas coisas boas nessa e nas vidas passadas. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Imagine se a gente começar a fazer mais ainda agora, melhorarmos cada vez mais. Então ele fala sobre isso, que nós vamos retornar aos sítios de sombra, de onde emergiste para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Só para finalizar, que o nosso tempo aqui já se esgotou, tem um parágrafo que ele diz assim, refletir, como ele fala na meditação, né? Refletir na observação do mestre e aprender-lhes o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Nós agradecemos a paciência de todos, estamos devolvendo a palavra para o nosso irmão Eurico, para ele fazer a nossa prece.